Eu vou ler 2 textos da Palavra de Deus na NVI, alguns outros serão na versão revista e atualizada, mas eu vou ler esses 2 textos. Eu quero pedir que você me acompanhe. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8, e depois eu vou ler Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7. E eu vou pedir para você ler a plenos pulmões, tanto um quanto o outro. Primeiro, Deuteronômio 22, 8. Pode ser? Se você está aí acompanhando, se tiver a preferência de ler numa só versão, está aí no telão também, está na sua tela. Você pode ler bem forte. E vamos lá? Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito ao redor do terraço, para que não caia sobre a sua casa a culpa de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Agora Mateus 4, versículos 6 e 7. Ele diz: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos deles segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. 2 textos que aparentemente não conversam, mas será mesmo? Nós vamos ver isso. Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 8, o povo hebreu que está indo para a terra prometida, está sendo levado por Moisés, aqui está recebendo uma série de orientações, de providências que terão que tomar. Moisés está apresentando todo o contexto da lei, e aqui no verso 8 do capítulo 22, ele diz: quando vocês construírem uma casa e essa casa tiver uma laje, o que vocês devem fazer é construir um parapeito em volta, para que alguém subindo lá não caia, porque se você não tomar essa providência e alguém subir lá e cair, você será o responsável por aquela morte. Em Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7, nós encontramos Satanás tentando Jesus. Ele está levando Jesus até o pináculo do templo e ele diz lá para Jesus: olha, você não é filho de Deus? Então pula daqui, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que com as mãos te segurem, você não vai se machucar, nem tropeçar em nenhuma pedra. E Jesus diz: não, mas também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. O que esses 2 versículos têm em comum? Respondendo a Satanás, Jesus não nega que Deus provê proteção, mas através desta resposta que Jesus dá, ele mostra que não se pode tirar do contexto todo o restante da revelação de Deus, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada, que nos ensina que nós temos que ter responsabilidade com aquilo que faremos, porque não podemos agir de qualquer forma pensando que no final tudo vai dar certo, porque afinal nós somos do Senhor e nós temos as promessas dele. Por isso, na sua resposta a Satanás, o Senhor Jesus, ele recita o texto de Deuteronômio 6,16, que diz para não tentarmos a Deus. Não colocarmos Deus à prova a respeito daquilo que ele já prometeu. É por isso que Deuteronômio 22:8 instrui a fazer o parapeito em volta da laje.
Não, eu sou do Senhor, o Senhor me tirou lá do Egito, o Senhor me trouxe para cá. A promessa do Senhor é que os anjos dele vão me guardar até para que eu não tropece com o pé em pedra. Olha isso, não tem que esquentar a cabeça com isso, o Senhor vai guardar tudo. Então eu faço uma casa, um dia o meu filhinho pequeno, ele sobe para soltar pipa e ele se distrai, cai de lá e quebra o pescoço e morre. Onde estava Deus que não guardou? Não, onde estava eu que não obedeci para fazer aquilo que é minha parte fazer. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é que não devemos tirar um texto fora do contexto com o pretexto do que quer que seja. A Bíblia ela se explica e ela se completa, mas é de Gênesis a Apocalipse. A Deus guarda e protege? Deus guarda e protege. A Deus provê? Deus provê. Mas não vai trabalhar não para ver se a comidinha chega no seu prato. Não se pode espiritualizar tudo. Tem muita gente que tem espiritualizado tudo. E alguns estão espiritualizando algumas coisas que não deveriam. O movimento pentecostal, ele foi uma bênção extraordinária. E eu estou falando como batista, aqueles chamados tradicionais. O movimento pentecostal foi uma bênção extraordinária, porque resgatou a ação sobrenatural da manifestação do Espírito Santo com dons carismáticos e poder na igreja. A igreja não vinha experimentando esta manifestação sobrenatural de Deus através dela e nela. E esse movimento, sim, trouxe um resgate a isso. Porém, depois passou a dar tanta ênfase na manifestação do poder do Espírito Santo, que nossos irmãos passaram a desprezar o estudo das Escrituras à luz dos recursos da ciência e do conhecimento acadêmico, a teologia, a exegese, a hermenêutica, a história, línguas originais, arqueologia, interpretando errado as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3:6, que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se a letra mata, a gente não tem que ficar estudando tanto, porque essa coisa do conhecimento provém do homem. O que importa é a revelação que vem do Espírito. Foram para um extremo. E isso deu causa às muitas heresias e meninices que passaram a existir no nosso meio evangélico, levando a uma separação equivocada entre os chamados pentecostais tradicionais, gerando posicionamento, pentecostais e tradicionais, gerando posicionamentos ferrenhos de continuacionistas. Quem são os continuacionistas? Aqueles que acreditam que os dons do Espírito Santo permanecem presentes hoje na obra do Espírito Santo na igreja, e cessacionistas, aqueles que acreditam que os dons cessaram quando o cânon da Bíblia foi fechado com os livros do Novo Testamento. Por exemplo, dentre as incoerências que surgiram decorrentes da falta de conhecimento bíblico por um estudo profundo das Escrituras, estava o ensino que graçou em muitas igrejas de que ter plano de saúde era ter falta de fé. Não, crente não tem que ter plano de saúde. Crente que tem plano de saúde é porque não acredita em Deus. Qual é a promessa de Deus? E eles se basearam em alguns textos da palavra de Deus, como por exemplo em Êxodo capítulo 15, versículo 26, quando Deus fala através de Moisés aos hebreus, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. E Tiago, capítulo 5, 14 e 15, que diz: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Por
coisas assim, por leituras desses textos e o entendimento de que basta isto, o restante não. Não tem que ter plano de saúde. Porque ter plano de saúde é não viver isso aqui. É confiar no médico, é confiar no homem, é confiar na ciência. Essas coisas são do homem. Como se a ciência fosse meramente a capacidade do homem desprovido do poder de Deus para proporcionar ao homem a inteligência, a competência para chegar às descobertas que são a ciência que está aí à disposição, proporcionando tanto bem a nós na sociedade. É por isso que muitos crentes, mesmo tendo condição financeira para tal, não tinham plano de saúde. E muitos acabaram traumatizados. E até muitos abandonaram a igreja. Outros se voltaram contra a fé cristã e o crer na Bíblia Sagrada como palavra de Deus, porque perderam filhos, perderam esposas, perderam maridos, perderam entes queridos, porque doenças os levaram à morte por não terem sido tratados pela medicina. Felizmente, já há algum tempo, nós vimos esse equívoco dar lugar à disposição diferente de busca do conhecimento bíblico pela iluminação do Espírito Santo, no auxílio proporcionado pelos recursos que o Senhor nos deu através das diferentes ciências, como a teologia, a neurociência, a arqueologia, o estudo das línguas originais e outras que contribuem significativamente para a elucidação e compreensão do texto bíblico. Amados, Deus é Senhor da história. E o Espírito Santo está aí operando independentemente do posicionamento que os homens tenham a respeito dele. E em comprometimento exclusivo com a sua palavra. E a palavra do Senhor não volta atrás, amém? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, amém? Números 23, 19 diz isso, eu creio. Na verdade, não somente os pentecostais espiritualizaram tudo, mas muitos chamados tradicionais acabaram por fazê-lo também. Eles diziam, não, eu creio na Bíblia, eu fico com a Bíblia, esse negócio que tudo é Espírito Santo, tudo é poder, eu fico com a Bíblia, com a palavra. Mas fizeram também, e muitos estão fazendo até hoje. Quem aqui, sendo batista, da raiz chamada tradicional, quem aqui, crente há mais de 20 anos pelo menos, nunca teve uma caixinha com tirinhas de papel contendo um versículo bíblico com promessa que deveria ser retirada da caixinha aleatoriamente, acreditando que o Senhor realizaria aquela promessa que foi tirada por sorte? Horóscopo gospel. Ou quem aqui, independentemente de quantos anos de crente possua, batista, nunca abriu a Bíblia a esmo, esperando que o Espírito Santo fizesse cair numa determinada passagem que trouxesse uma resposta para aquilo que ele estava esperando, ansiando, passando por aquele problema, desejando e esperando que o Senhor falasse consigo, o que na verdade é estar praticando bibliomancia. Vivemos em um tempo em que a sociedade ela é levada desde as crianças a ser acostumada a receber tudo de uma provisão que não dependa da sua ação produtiva e meritória. Ou seja, não tem que ter mérito, alguém vai te dar. Os pais devem prover tudo, por isso que tem adolescentes que estão aí. Por isso que tem adolescentes aí com 30 anos esperando ainda pelos pais. Você entendeu, né? Então os pais devem prover tudo, o Estado deve prover tudo, a igreja deve prover tudo.
Tem gente que começou a entender errado aqui, porque a igreja aqui terminava o culto, nós dávamos um lanche para todos que viessem para o culto. Porque o irmão passando determinada dificuldade, a igreja chegava lá e supria aquela necessidade. Daqui a pouco eu comecei a receber visita de crente que estava devendo aluguel, que tinha pego dinheiro com agiota e estava ameaçado de morte. Falei, vem cá, a igreja virou o quê? Não é isso aí não. Essa predisposição de que eu tenho que receber de alguém, eu tenho que receber dos meus pais, eu tenho que receber da igreja, eu tenho que receber do Estado, eu tenho que receber de Deus. Essa predisposição está atrelada à ideologia que há anos vem sendo incutida na mente das pessoas, da sociedade, e isso terrivelmente tem influenciado até muitos crentes. É por isso que muitos estão fazendo isso nas igrejas. Certa feita, um jovem conversando comigo, ele me pediu para que eu orasse, porque ele ia fazer um vestibular, uma prova para o vestibular para entrar para a faculdade. Ele disse, pastor, ora por mim, para que eu consiga passar nessa prova. E aí eu respondi para ele, não vou orar não. Não vou ocupar os ouvidos do senhor com um pedido que ele não vai atender. Ué, mas o senhor não vai orar por mim? Eu falei, claro que não. A orar, fazer a oração que você está querendo, eu não vou fazer não. Mas o senhor é meu pastor, o senhor não vai orar para mim para eu poder passar? Se eu passar para o vestibular, não vai ser uma bênção? Eu falei, vai. E o senhor não vai orar para mim? Eu falei, não. Por quê? Porque não vou pedir para Deus ser injusto. Como assim? Se tiver uma outra pessoa que estudou mais do que você, eu não vou pedir para Deus fazer aquela pessoa perder para você passar. Porque a justiça de Deus independe se você é filho ou se você não é, porque a promessa e a palavra de Deus é para quem obedece. O ímpio, que não teme a Deus, foi lá e construiu uma casa e colocou um parapeito. Ele colocou uma escada com acesso lá, ele colocou um parapeito. O crente foi lá, fez a casa e deixou sem parapeito. Um dia subiu uma pessoa na casa do ímpio, soltou pipa, brincou, fizeram festa, aquela coisa, nunca aconteceu nada. Na casa do crente ele construiu a casa, foi lá, primeiro mês caiu uma pessoa e quebrou o pescoço. Qual dos dois ali estavam andando na justiça? Deus não vai intervir porque eu sou crente. Não, mas eu sou filho de Deus. Deus tem obrigações comigo e eu não tenho. Eu não tenho que obedecê-lo. Irmãozinho querido, minha irmã, quero te perguntar uma coisa. Você lembra o que foi que o pastor pregou domingo passado? Você é ovelha do Senhor, você está ruminando essa palavra? Você ruminou? Então o que foi que ele pregou domingo passado? Pelo menos uma das duas mensagens. Quantos que lembrarão delas? E quantas vezes depois a gente se acha no direito de ter certos posicionamentos quando a gente não está guardando a palavra. E a gente fica esperando que o Senhor intervenha a nossa fé, porque eu tenho fé. Mas onde está a minha obediência? Obedecer aquilo que eu não sei, não é obedecer. Eu não tenho o que obedecer, se eu não sei o que obedecer. Ser tornado filho de Deus não significa estar determinado a prosperar nessa terra. Houve um tempo, eu não tenho visto mais isso, graças a Deus. Se tem, pelo menos eu não estou vendo. Mas houve um tempo que virou febre. Para todo lado que a gente andava na rua, tinha adesivo em carro dizendo, autorizado a prosperar. Falei, Jesus. Porque foi apenas mais um modismo de algumas igrejas neopentecostais, não que todas as igrejas neopentecostais, ou que todas as igrejas pentecostais, não.
Porque depois disso, muitos batistas foram nessa mesma carreira. Por quê? Porque essas coisas enchem a igreja. Essas coisas atraem as pessoas. As pessoas querem fazer parte de um negócio que parece que está dando certo, de uma coisa que parece que é sucesso. As pessoas, elas são ávidas, são famintas por ter alguma coisa que lhes dê um resultado rápido. É por isso que quando se está se sentindo mal, quando está doente, em vez de procurar um médico, procura alguém que tem aquela receita milagrosa. Aliás, basta ligar a televisão, né? Você liga a televisão, tem lá. Não, porque agora é o Ora Pro Nobis. Irmão, 60 anos de idade, até um dia desse eu não sabia o que era Ora Pro Nobis. Eu sou da roça, nunca nem tinha ouvido falar nesse negócio. De repente, é uma planta que surgiu. Da onde será que é esse negócio, cara? Você que era brasileiro, isso? Foi importado, veio de algum lugar? E agora eu começo a ver até o camarada que eu passo na estrada, tem um camarada com um monte de negocinho de galinho lá e uma placa escrita, Ora Pro Nós. Vendendo o Ora Pro Nós, porque agora o Ora Pro Nós é que é a coisa do momento. E ele não estaria ali vendendo aquilo se aquilo não vendesse. Aí agora você liga a televisão, não é mais Ora Pro Nobis só não. É Ora Pro Nobis com ginkgo biloba. É Ora Pro Nobis com cúrcuma e não sei o que. Meu pai do céu, eu comia cúrcuma como tempero, sei lá. Uma coisa agora é um negócio também. Essa é a mentalidade. Porque vende. As pessoas querem aquilo que é um resultado rápido. A pessoa quer ir para a academia e ela não quer malhar ali e obedecer toda a regra, o regramento, né? Fecha a boca, tem uma alimentação adequada, faz os exercícios tais, com a compra. Não, ela quer ir para lá, em 2 meses ela quer ficar sarada, ela quer ficar sem barriga, ela quer ficar toda trincadinha. E para isso, ela descobriu ali que aquele camarada ali, não sei o que, aquela mulher lá, ela descobriu uma determinada injeção que um determinado enfermeiro deu, porque aquilo ali e tal, aquilo seca a barriga e tal, e está lá comprando o troço sem nem ter uma indicação médica para isso. E onde tudo isso vai levar? Muitas vezes a uma sepultura. Outras, a certos problemas que vão permanecer a vida toda. Ser tornado filho de Deus não significa estar determinado para prosperar nessa terra. Significa que não morrerá e irá para o inferno. Mas não significa que vai prosperar, só prosperar aqui na terra. Tem uma pessoa que eu conheço, está sempre lá no condomínio, é um prestador de serviço. Você chega para ele, como vai? Bom dia. Só vitória. Eu falei, Jesus, eu pensei que nunca mais eu ouvi isso. Aí é só vitória, só vitória. Um dia eu contratei esse moço para fazer um serviço para mim. Ele, bom dia, meu irmão, só vitória. Caso que eu falei assim, volta amanhã. Mas não, é hoje, né? Trabalhar. Falei, olha, eu vou precisar de você para você fazer esse serviço assim. Tá, beleza. Amanhã, de manhã eu estaria aí. Falei, tá jóia. Estou acordado de manhã, cedo, esperando tocar a campainha. Era para fazer uma limpeza no jardim. Estou esperando ele tocar a campainha, ele não tocou. Aí eu estou lá nos fundos, resolvendo uma situação, estou ouvindo barulho. Zzz, 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 máquina de cortar. Eu cá comigo. Não, não é ele, isso deve ser o jardineiro do condomínio que está fazendo a jardinagem aí, não tem nada a ver com isso aqui, porque o que ele precisava fazer era para fazer uma limpeza no jardim da frente. Eu não estava em condição de fazer, nem tinha equipamento.
Fui lá abrir a porta, falei, não deve ser ele. Quando eu abri a porta, era ele. E o que ele tinha feito? Tosou. Zzz, as plantas da dona Flávia. Eu olhei para aquilo, chamei ele, falei, vem cá, rapaz. Ele é crente. Ele diz ser crente. Só vitória. Vem cá, rapaz. Quem mandou você fazer isso? Falei, o senhor. Falei, eu mandei? Ué, o senhor me contratou para isso. Falei, não, eu te contratei para fazer uma limpeza aqui, mas eu não disse o que fazer. Não, mas eu já chego fazendo tudo. Falei, não, mas você não pode chegar fazendo tudo. Soltou a ferramenta, já estufou o peito, enfesado, disse, olha só, me contratou, eu fiz. O que o senhor não gostou? Eu cá comigo. Ele não disse que é só vitória. É só vitória para ele, porque para os outros... Irmão, esse tipo de crente não pode entrar no céu, irmão. Se entra, porque está salvo realmente. Mas aqui na terra, não vai ser só vitória, não. Ele não foi mais chamado, não é nem na minha casa, não. Ele não foi mais chamado pelo condomínio. Arrogante, achando que pode chegar e fazer. É o só vitória. Ser tornado filho de Deus não significa estar determinado a prosperar nessa terra. Significa que não vai para o inferno quando morrer. Mas ser filho de Deus não é estar chancelado pelo Espírito Santo para ser protegido e suprido em toda e qualquer circunstância. Isaías capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, você pode repetir isso, se quiserdes. Não, você pode falar com vontade de quem realmente está querendo ouvir a palavra de Deus e receber, diga, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. O que significa isso é que tem muito crente que está querendo, mas não está ouvindo. Porque não basta ouvir com o ouvido, é ouvir com a alma, é receber a palavra do Senhor para obedecê-la. Mas quantos crentes não estão nem lendo a Bíblia, e por isso quando chegam na igreja, o pastor vai pregar, prega a mensagem, até entende, chama, bom, Deus falou, que coisa, mas dali para fora não lembra mais nada. Não tem um papel na mão, não tem uma caneta para anotar aquilo que o Espírito Santo vai falar durante aquele momento todo. O pastor pregou 50 minutos, mas é uma fala, uma frase, vai fazer a diferença na vida dele? Ele não anotou. Sai do templo, não sabe mais nada. Quando Satanás ardilosamente pegou o texto bíblico da promessa de Deus constante no Salmo 91, o Senhor Jesus não refutou o que ele disse como sendo mentira, porque era a verdade. Tudo o que está contido no Salmo é a verdade. Todas as promessas, porém, com a resposta que Jesus deu a Satanás, o Senhor Jesus estava dizendo que não se pode tirar o texto do contexto do restante da Bíblia, sob o pretexto de esperar e cobrar do Senhor o cumprimento daquela promessa, porque há situações em que elas não devam ser esperadas. E aquela era uma delas. Quando Satanás estava tentando Jesus a esperar a manifestação do poder do Pai, tão somente para provar que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Deus nos ensina na sua palavra que, embora ele nos abençoe com a manifestação do seu poder para prover saúde, cura, milagres, recursos materiais, nós devemos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte?
sermos obedientes a Ele. Mas como obedecer a Ele se eu não sei o que Ele quer que eu obedeça? Como obedecer a Ele se eu não leio a Bíblia, não estudo a palavra de Deus? Como obedecer a Ele se eu venho para um culto, recebo a palavra dEle, a revelação dEle, mas saio sem ter guardado nada para refletir depois, para ruminar como boa ovelha de Cristo? É disso que trata Deuteronômio 22:8. Deus está ordenando ao seu povo que quando construíssem uma casa com laje, colocassem um parapeito em volta, porque se uma pessoa subisse lá na cobertura e caísse de lá, por não existir o parapeito, a morte daquela pessoa seria a responsabilidade do dono da casa. O que o Senhor está ensinando é que Ele não fará aquilo que é a nossa responsabilidade fazer, usando a capacidade mental, racional, inteligência com que Ele nos dotou para isso. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, nós encontramos o apóstolo Paulo, que tinha um ministério singular, que envolvia curas e milagres, escrevendo àquele seu discípulo o seguinte, 1 Timóteo 5, 23, não beba somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ué, por que ele não disse assim, em nome de Jesus seja curado aí agora? Você está lendo essas letras e eu determino, em nome de Jesus, seja curado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo simplesmente não disse para Timóteo que se ele se apropriasse da promessa do Senhor e recebesse profeticamente a cura, ele ficaria curado. Porque ele, Timóteo, assim como nós, deveríamos entender que podemos crer, aplicar fé, viver milagres, mas isso não nos dá o direito de brincarmos com as leis espirituais. A má alimentação, o excesso de peso, o sedentarismo, o excesso de estresse, são coisas que causam dano à nossa saúde e podemos e devemos evitar isso. Eu me lembro de ter ido, por curiosidade, participar de uma chamada campanha de curas e milagres que estava acontecendo numa determinada igreja, cujo pastor era meu conhecido. Estaria lá um determinado pregador que Deus operava milagres através dele. Inclusive, dizia aquele pastor, meu conhecido, que quando aquele homem orava por uma pessoa obesa, a pessoa até perdia uns quilinhos. Fiquei animado. Já estava com uma cinturinha protuberante naquela época. Falei, é hoje, o dia do meu milagre. Embora seja um pastor, se eu não vou ser cético, Deus pode todas as coisas. Se Deus está usando esse homem aí com um ministério diferente, é hoje. Se é por fé, vai ser hoje. Irmão, eu não saí dali mais cético do que quando eu entrei. Porque eu mesmo experimentei muitas situações em que o Senhor operou coisas sobrenaturais em mim e através de mim, me usando. Coisas que o Senhor não é obrigado a operar sobrenaturalmente por comando nosso, porque Ele nos fez promessas. Os milagres são uma promessa do Senhor para a igreja. O sobrenatural existe, a manifestação do poder do Senhor é real. Mas a igreja e o crente que se apoiar nisso para ter relacionamento com Deus e um culto avivado com as pessoas sentindo a presença real do Senhor, denota meninice, imaturidade, desconhecimento das Escrituras. E não aconteceu de ninguém. E olha o que tinha, era gente gordinha naquele dia. E ninguém a começar de mim teve nenhum milímetro de gordurinha queimada.
O conhecer das Escrituras traz libertação, porque renova o entendimento, produz a transformação que aproxima o homem de Deus por deixar o pecado e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas nós não devemos espiritualizar tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. Você pode ser um cristão fiel, dizimista, ofertante, mas a palavra do Senhor permanece dizendo: no mundo você terá aflição. Deus opera milagres, coisas extraordinárias. Eu estou aqui e à luz da ciência eu era para estar morto ou entrevado numa cadeira de rodas ou numa cama por causa de uma doença autoimune que desmielinizou toda a minha medula e meu cérebro. Eu estou aqui, fulano, mergulho, atualmente vou só até os 10, 12 metros, mas já fui mais. Vou lá pegar meu peixinho e volto, graças a Deus, porque Deus operou um milagre. Mas tem gente que está morrendo de câncer, e é crente fiel. Então aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vale, aquilo que deve valer para a minha vida e para a sua, não é o milagre da cura, da provisão, o sobrenatural. O que deve valer para mim e para você não é se no culto o Espírito Santo se manifestou e falou algo para a igreja, ou falou algo especificamente para mim. É se eu estou ouvindo Deus, que todo culto está falando através do pregador, e se eu estou recebendo para mim. Não é se lá na frente quem está cantando maviosamente, quem está tocando extraordinariamente, se o louvor é uma coisa linda, se tem jogo de luz e um ambiente construído para produzir algo na minha emoção. É se eu estou aqui para dar para Deus um culto e chamar a atenção dele para mim. Não para que eu receba mais dele, mas para que ele saiba que eu sou grato por aquilo que eu recebi dele, a salvação e a vida eterna. Eu estava condenado a ir para o inferno. Mas tem crentes que estão saindo das suas igrejas para ir para outras igrejas, onde o ambiente de culto é ambiente de show. E esse ambiente de show, ele gera toda essa comoção, todo esse ambiente emocional. Deixa eu te falar uma coisa, vai para o Rock in Rio. Vai para o Lollapalooza, vai para uma rave, você vai sentir a mesma coisa. E não precisará nem de usar uma droga para isso. Vai para um show, você vai sentir a mesma coisa. A diferença é que aqui você vai dizer que a presença do Espírito Santo foi tão grande. Foi. E mudou o que na sua vida? Te conduziu a mudar o que para a sua vida? É essa pergunta que eu devo fazer. O que isso daqui me leva a ser melhor para Deus? O que isso aqui me leva a ser melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor cidadão, melhor empresário? O que isso daqui, o que essa experiência me capacita para ser melhor para a glória de Deus? Porque houve um tempo em que esse templo estava ficando pequeno para a quantidade de gente que estava vindo aqui, porque era tantas manifestações sobrenaturais que nós estávamos vivendo, mas o Senhor muitas vezes usou a boca daquele que ele estava usando para falar: não se acostumem com a minha presença. Então vinha para cá, esperando chegar aqui, irmã fulana, Deus, o Espírito Santo vai usar a irmã fulana. A irmã sempre usou aquilo, vai falar outra. Não, mas pode ser que seja com o irmão ali, vou sentar perto.
Já quero que Deus saiba que eu estou ali esperando falar. Mas a pregação não falava. Por que não? Isso é meninice. Isso é imaturidade. Essas coisas não produzem diferença. Porque se produzissem como deveria, as igrejas onde essas chamadas manifestações carismáticas são em profusão, você não encontraria ali fofoqueiro, maledicente, adúltero, eu estou falando de crente. Não existiria mais lá. Por quê? Porque o temor das pessoas, daqueles crentes, seria tão grande que aquele ambiente seria de tanta santidade. Deixa eu te falar uma coisa, quando você vai estudar os avivamentos, como o avivamento da Rua Azusa, por exemplo, dentre os mais falados, por estar mais recente na história para nós, as pessoas passando na porta, elas não suportavam a presença do Espírito Santo de Deus ali, e elas se quebrantavam e entravam chorando. Eu não estou ouvindo falar desse tipo de coisa acontecendo quando a igreja está em culto. Ainda que esteja acontecendo uma manifestação carismática ali. Irmãos, as promessas do Senhor, elas estão valendo. Amém? Mas a regra estabelecida por Deus é: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, eu não posso ficar esperando Deus fazer um milagre. Eu preciso estar o tempo todo buscando conhecer o Deus do milagre. E eu não vou conhecer o Deus dos milagres através dos milagres. Eu vou conhecer Deus dos milagres através da palavra dele, sendo vivida por mim, que vai provocar a manifestação da comunhão com o Espírito Santo. Porque eu não vou deixar de ter oração, não vou deixar de ter vida consagrada, não vou deixar de ter vida no altar, não vou deixar de ser servo. Eu serei alguém que está buscando dar prazer ao coração do Pai. E diz Neemias 8:10, a alegria do Senhor é o poder que precisamos. Pensa sobre isso.